seja o teu nome, porque somente o Senhor é Deus. Neste momento, quero agradecer por toda a vida que está presente neste templo, por cada pessoa que veio aqui te adorar nesta manhã, e também os irmãos que estão em casa, que eles possam sentir cada vez mais que o Espírito Santo está guardando, guiando, acolhendo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa sem a tua proteção e sem a certeza da tua companhia. Abençoe o estudo desta manhã e que nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Gente, vamos falar mais animado, o pessoal de casa ficar contente, né? O pessoal já está em casa sozinho. Assistir culto de casa sozinho, no começo, para mim, foi maravilhoso, né? Não podia ir para a igreja, mas depois vai dando um cansaço, vai dando uma fadiga, né? Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Aê, vamos colocar essa energia para fora aí, para ajudar nossos irmãos que estão em casa, para sentir que estamos bem, estamos na casa do Senhor, o Senhor até que tem nos ajudado. O Ministério da Mulher este ano, da Divisão Sul-Americana, tem um projeto chamado Lares de Esperança e Cura, tá ok? Então, qual é o projeto? Se organiza desse jeito. Se você conhecer uma mulher que quer estudar a Bíblia através do estudo das emoções, você convida essa mulher, essa sua amiga. Aqui a igreja local vai organizar para ver como é que vai ser esse estudo, se vai ser em PG, se vai ser transmitido, se vai ser em família. E aí você comunica a Elisângela, certo? Então a gente vai estudar a Bíblia estudando as emoções, tá ok? Quais são as emoções que aparecem nos relatos bíblicos? Aí durante 3 meses, que é março, abril e maio, estuda-se esse estudo bíblico sobre as emoções. A partir de junho, julho e agosto, é o estudo doutrinário, tá certo? Porque esse ano o evangelismo mais de destaque do ano 2021 é feminino, porque realmente as mulheres já fazem esse evangelismo, né? Mas esse ano vai ganhar um ano de destaque, evangelismo feminino. E depois, a Novo Tempo, em julho, vai ter também o evangelismo com uma mulher fazendo. Lembra aquele evangelismo que o pastor Luiz Gonçalves faz? É uma mulher que vai dirigir esse ano pela Novo Tempo, tá certo? Então vamos orar desde já pelas mulheres que irão estudar e por nós que vamos auxiliar essas mulheres nas pesquisas bíblicas, tá ok? E para o estudo dessa manhã, eu separei aqui, eu não sei se eu já preguei, mas se eu preguei, desculpa, eu vou pregar de novo, aí você aprende mais um pouquinho, tá bom? 1 Samuel 25. E nós vamos observar todo esse contexto desse capítulo. Vamos ler alguns versículos, mas a maioria já conhece esse capítulo, tá? Se não conhece, em casa lê completo, porque é um capítulo que nos ensina muito, muito. Estou muito feliz em estar novamente na Igreja do Parque Piauí, depois de um ano, né? Um ano que eu estive aqui praticamente. Interessante, tem um ano, e olhando a foto hoje, estava com essa mesma roupa. Eu falei, não vou trocar, porque eu já passei ontem, não vou trocar não, vou com essa mesmo, não tem problema. Vamos lá. E aí, nesse texto, nós encontramos a história. Termina o tempo de Samuel, Samuel é enterrado, sepultado, e aí Davi chora, né, pela morte de Samuel, e aí ele se levanta e desce para o deserto de Parã. Lá nessa região, né, havia um homem, né, na cidade chamada Carmelo, não é o Monte Carmelo, é só uma região chamada Carmelo, uma cidade, que era muito rico, muito abastado. E o nome dele era Nabal, versículo 3. E era casado com Abigail. Ela era sensata e formosa. Algumas Bíblias falam, ela era inteligente, boa, e também fala que era linda, né, muito bela. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Calebe. Pronto. Davi, com o relato do texto, nas fugas de Davi, né, fugindo de Saul, ele viajava com 600 homens tranquilos, bonzinhos, né, todo mundo muito bonzinho. E aí eles, né, continuaram cuidando do povo de Israel. Enquanto as ovelhas de Nabal estavam, né, sendo alimentadas, e como ele ficava perto do deserto, poderia ser atacado por salteadores, né, bandidos da região. E aqueles 600 homens
né, ajudaram a Nabal, né? E o texto fala aqui, até o próprio servo de Nabal fala mais adiante, que eles serviram como uma cerca de proteção contra pessoas que poderiam ter roubado as ovelhas de Nabal. E aí, quando chega a época de tosquiar as ovelhas, que é cortar os pelinhos, né, a lãzinha da ovelha, Davi envia 10 moços para dizer, ó, meu senhor, né? E ele fala assim, paz seja contigo, meu senhor. Ele passa para Nabal um poder de autoridade, por ser uma pessoa mais velha, Davi era muito respeitoso. E fala que tenha paz tua casa, tenha ouvido, né, que você vai tosquear as ovelhas. Os teus pastores estiveram com os meus homens e nós cuidamos bem do teu rebanho. Por favor, nos consiga alimento, nos consiga mantimentos para nosso bando, né? Nossa equipe aqui de 600 homens. Com certeza não era pouquinho de comida, né, gente? Alimentar 600 homens não era pouco. E aí, Nabal, que era um homem muito tolo, e aí vai um recado para os homens, né? Eu espero que os homens não sejam assim como Nabal. Fala assim, quem é Davi? Quem é Davi? Nunca ouvi falar. Tem muita gente que foge aí, ó, do seu Senhor. Eu vou tomar do meu pão, lá do versículo 11, e vou, minha água, minhas carnes, que degolei para os meus tosquiadores e daria a homens que eu nem sei de onde vem. Gente, Davi era um guerreiro. Sabe? Davi já era famoso em Israel. E aí, Nabal, ele despede os 10 homens de Davi e não entrega nada. E aí, quando chega mais, os 10 chegam para contar, olha, Davi, Nabal vai dar nada não. Ele não vai nos dar nada, e ele diz que nem te conhece. Quem é você? Você é um fujão, está fugindo de Saul. E Davi, no versículo 13, olha aí, Davi disse, cada um cinja a sua espada, agora o negócio vai pegar, porque aquele tolo vai receber o que ele merece. E cada um cinja a sua espada. Subiram após Davi uns 400 homens. Imagina, 400 homens já é muita gente. Agora 400 homens enfurecidos, com raiva. E 200 ficaram tomando conta da bagagem. O interessante desse texto é que sempre alguém aparece para fazer uma intervenção. E aqui é usado um dos moços de Nabal. E o interessante é que ele não procura Nabal para dizer, olha, Davi, vem aí, viu? E vai pegar, como diz por aí, o negócio vai estourar e vamos todo mundo sobrar. E Davi disse, não vai sobrar um homem da casa de Nabal. Não vai sobrar nem um menino. Ninguém do sexo masculino vai sobrar da casa de Nabal. Seria exterminada a descendência de Nabal. Né? Porque os homens, eles vão se casar, as mulheres também se casam, mas normalmente quem continua é o nome do homem, né? E aí fala, esse servo ficou sabendo e disse, procurou Abigail. Com certeza, para esse servo procurar Abigail, não era a primeira vez que Nabal aprontava as dele, né? Que Nabal era grosso, era mal educado. O nome dele significava tolo. E aí esse servo disse, olha, Davi mandou pessoas pedindo, né, rogando que desse mantimento, mas, como a senhora já sabe como é seu marido, ele mandou o povo embora dizendo que nem conhecia quem era Davi. Gente, Abigail entrou em pânico, entrou em desespero, foi na goela de Nabal, tirar desaforo com Nabal, e o que mais me impressiona é a posição de Abigail. Ela fica quietinha, mas age. Não comenta nada com o marido, faz de conta que não está sabendo de nada. Ah, se nós fôssemos assim, né, mulheres? Ah, se nós fôssemos assim. Mulheres tão disciplinadas no Senhor, que mesmo a tormenta, ia morrer todos os filhos dela. Você tem noção do que é isso? Ela tinha motivo para rodar a baiana, para jogar os cabelos para cima, fazer a maior bagunça e brigar com todo mundo. Mas não. Ela conhecia quem era Deus? Ela conhecia quem era Davi? Sim. Sabia que Davi tinha sido ungido futuro rei de Israel e sabia da situação do seu esposo. E aí você pode perguntar, por que uma mulher tão sábia, inteligente, devota ao Senhor, se casa com uma criatura como Nabal?
Tem alguns casamentos que a gente não entende mesmo por que acontecem. Mas vamos fazer de conta que o pai dela forçou ela a se casar com ele. Vamos pela questão histórica da época. Mas tem situações que você fala assim, gente, não acredito, essa mulher é marido desse homem, ou esse homem é marido dessa mulher, não tem nada a ver, são totalmente diferentes. Mesmo sendo diferentes, aqui mostra uma mulher que, além de ser perseverante, ela sabia quem era ela, sabia quem ela adorava e sabia o que deveria fazer. Uma mulher centrada, oh Senhor, abençoa, me abençoa, Senhor, a ser assim. Uma mulher centrada, calma, gentil, e ela vai agir. E ela organiza, coloca suprimentos no jumento e fala para o servo, vai à frente que eu vou atrás acompanhando. E não diz nada ao seu marido. E enquanto ela está lá resolvendo a bagaceira, o problema que o marido dela tolo organizou, né? Resolvendo toda a situação, está Nabal, sem saber de nada, só curtindo o momento, né? Aquele momento de tosquear as ovelhas era um momento que em Israel era um momento de hospitalidade, de generosidade, de você compartilhar o que tinha, porque você estava agradecendo a Deus pelas bênçãos. Só que Nabal era tão tolo que não percebia, além de não perceber, ele não aceitava. E aí essa mulher sai. E o interessante é que antes disso, o servo diz no versículo 17, agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Era um homem que ninguém não aceitava conselho de ninguém. Tem algum homem aqui, ou em casa aí que está assistindo, que não aceita conselho da mulher? Que a mulher fala, meu filho, meu marido, meu amor, cuidado com isso aí. Não se meta, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é coisa de homem. O povo chegou pedindo comida para Nabal. Um homem sensato deveria o quê? Fazer o quê? Mulher, tu tem o quê aí? O que tu tem organizado aí? Já tem preparado o quê? Para a gente mandar para Davi, que foi tão bondoso conosco lá no deserto de Parã. Ele simplesmente não trouxe a mulher para resolver uma situação. E ela não ficou sabendo, ela não viu esses homens, ela ficou só sabendo depois. Mas ela era tão justa, tão temente a Deus, que ela fala, tá bom, meu marido é assim, mas eu vou resolver, porque eu não quero ver minha casa toda morrer. Será que nós estamos deixando a nossa casa morrer, esperando a boa vontade do nosso cônjuge? Será que nós estamos esperando que o nosso marido ou que a nossa esposa mude para a gente poder tomar uma posição em nossa vida? Aqui está uma prova de uma mulher que não esperava boas coisas do seu esposo, porque ela já sabia quem ele era. Ela já sabia quem ele era. Então ela não ficou esperando, vou deixar que agora ele resolva. A casa dela ia morrer toda, só ia ficar só as mulheres iam ficar. Que vinham 400 homens enfurecidos. E ele é um tolo, mas eu não sou. Ele não aceita o domínio do Senhor, mas eu aceito. E eu vou agir em propósito de salvação de minha casa. Esse é o poder de uma influência de uma mulher que realmente é poderosa. Hoje nós vivemos em um mundo do empoderamento feminino. Eu acho isso maravilhoso. E eu agradeço às minhas antepassadas por terem lutado para que nós pudéssemos hoje ter direitos sociais que antes, direitos civis, que só os homens tinham. Não sei porquê, mas isso aí continua, é o pecado. Em resumo, é o pecado. Mas o empoderamento não quer dizer que é para eu fazer bagunça, não quer dizer que é só na hora de eu reclamar os meus direitos, é para poder andar do jeito que eu quero. O empoderamento lhe dá discernimento, o verdadeiro empoderamento lhe dá discernimento e tomada de consciência. E traz também autoconhecimento. E essa mulher era uma mulher empoderada sim, e apoderada do seu poder que foi dado por Deus para ela. Não fique esperando homem nenhum lhe dar poder, mulher. Você já tem poder que foi dado por Deus. Então não espere para agir, esperando que seu marido vá mudar. Mude você, faça você e siga em frente. Pois é, e essa mulher faz isso. Arruma tudo, prepara tudo, e ela leva coisa boa. Olha só o que ela leva no versículo 18. Pães, vinho, ovelhas, trigo tostado,
passas e 200 pastas de figo e pôs sobre o jumento. E disse, vai adiante, pois seguirei você de perto, mas não conta nada para o meu marido. Não é questão de ter segredo na família, não. Esse texto não está falando sobre isso. A gente sabe, quando a gente casa, a gente compartilha a vida mesmo. Mas ela já sabia que se ela contasse para ele, ele ia fazer uma bagunça, ia desorganizar todo o contexto. Ela sabia que ele era tolo, insensato e cruel. Então, deixa que eu resolvo isso, quietinha. E o jumento sai na frente. E enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo manto, né, costume da época, coberta por um manto, Davi e seus homens também desciam. Eu fico imaginando a tropa. E ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo aquilo que lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, se ajoelhou, em sinal de reconhecimento do senhorio de Davi e do futuro rei de Israel também. Inclinando-se à terra, lançou-se aos pés de Davi. Observe a cena. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que voltar lá, como se fosse filme, a gente volta lá na cena, faz de conta que você está perto do jumento, lá na estrada, e observa a cena. Davi vem descendo, ela reconhece Davi, e ela desce do jumento e se prostra em sinal de reverência a Davi. Não de um Deus, mas é um costume da região. E aí ela se prostra e fala, ah, meu Senhor, caia sobre mim a culpa. Verso 24. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Ela primeiro se sente culpada, mas não ela era culpada, mas ela traz a culpa para ela, como ela vai ser intercessora de sua casa. Você tem sido intercessora de sua casa, de seu lar? Você tem intercedido a Deus por seus filhos? Pelo aquele esposo também, ou esposa? Você tem sido intercessor? E ela fala, olha, eu não vi na hora que teus servos foram pedir ajuda. Você sabe, Nabal é um homem tolo, é loucura o que ele faz. Eu, porém, tua serva não vi. E o verso 26 fala, agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. 27. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem a meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva. Gente, ela não tinha cometido pecado nenhum. Erro nenhum. A mesma posição que Jesus colocou, Senhor, perdoa. Eu não cometi esse pecado pelo mundo, mas perdoa esse povo por quem eu estou morrendo. E ela fala, perdoa a transgressão de tua serva. Por de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Queridos e queridas, Davi estava acostumado a lutar as guerras de quem? As guerras de quem? De Deus. Né? Quando ele foi lutar contra o gigante, ele estava lutando as guerras de quem? De Deus. Quando ele serve Saul, ele estava lutando as guerras de Deus. Quando ele serviu o exército de Saul, ele estava lutando as guerras de Deus. Mas, quando ele desce para matar a família de Nabal, ele estava lutando a própria guerra. Diferente de outras vezes que ele pede auxílio de Deus, guia de Deus, eu vou, Senhor. Como você vê lá em Ziglac, quando invadiram e carregaram todas as mulheres, ele chama o sacerdote e fala, Senhor, eu posso ir? O Senhor vai estar comigo? Dessa vez, Davi faz o seguinte, eu vou. E amanhã não vai ter ninguém vivo de homem na casa de Nabal. Todos vão morrer. Davi tinha que aprender muita lição de paciência. Muitas lições de paciência, porque ele seria o quê? O futuro rei? Ele era o futuro rei de Israel. Agora imagine um monarca, imagine um presidente, vamos trazer para os nossos dias. Você coloca um filme, num vídeo, falando mal do presidente, ou não servindo o presidente como ele desejava, e ele fala assim, vou mandar matar a família de Elisângela toda, porque ela postou aquele filme contra mim. Eu fui tão bom com ela, mas ela postou aquele vídeo lá no YouTube contra mim, falando mal da minha presidência, e ela vai morrer. Será que isso seria
a ação de um futuro rei de Israel? Era para isso que Davi tinha sido chamado? É para brigar, matar e destruir por sua conta própria, sem ser ajudas do Senhor, que você foi chamado, homem? É para a destruição de tua casa, mulher, que você foi chamada? Não, queridos. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra o mal. E Davi estava descendo enfurecido, dominado pela raiva. Pensa aí, você homem, chateado, com muita raiva. Pensou? Pensa aí, você mulher, com muita raiva. Você pensa, você tem raciocínio lógico? O seu cérebro está em perfeitas condições de pensar e tomar decisões? Nunca. Não está. E Davi toma a decisão sozinho, sem consultar o Senhor. Vou destruir todo mundo, vai ficar todo mundo morto amanhã. Porque esse tolo não me obedeceu, esse tolo não me honrou. Esse tolo não pagou o bem com o bem, mas pagou o mal com o bem que eu fiz para ele. Oh, coitado de Davi. Quantas vezes nós hoje também temos a mesma posição de Davi? Vou parar de fazer o bem porque fulano me fez mal. Sim, qual é o princípio? Você fez o bem pelo bem ou fez o bem esperando algo em troca? Quando nós fazemos o bem porque é da nossa essência, da nossa identidade. Não é esperando nada em troca. E aí ele sai, ele percebe que ele estava lutando as batalhas próprias. E você tem lutado suas próprias batalhas ou as batalhas do Senhor? O grande conflito não é nossa batalha. O grande conflito é entre Deus e Satanás. E nós precisamos nos posicionar nesta grande luta. Mas nós não temos poder de lutar nessa guerra. É o Senhor que guerreia por nós. E isso é a nossa segurança. Quando estamos abraçados ao Senhor, comungando com o Senhor, que nós conseguimos vencer as guerras que nós temos que enfrentar. E aí, Davi, né, ela continua dizendo, olha, você vai ser rei de Israel. O Senhor preparou muita coisa para você. Continue firme. É o Senhor que está fazendo com que você não tropece. E no verso 31 ela fala, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem pesar ao coração o sangue, que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-á da tua serva. Olha, Davi, meu Senhor, meu futuro rei, essa luta que você está vindo travar contra a minha casa, é uma luta que não precisa acontecer. Você está lutando as batalhas do Senhor. E quando você se tornar rei de Israel, você vai perceber que você teria cometido um grande tropeço. Mas o Senhor te livre de fazer isso contra a minha casa. Porque não vale a pena se preocupar com minha casa, não. E o Senhor, quando estiver lá no poder, vai se lembrar de mim, lembrar do conselho que eu, tua serva, te dei. Olha o poder de influência dessa mulher, gente. Essa mulher está ajoelhada aos pés de Davi, batendo um papo com Davi, dizendo, meu Senhor, não faça isso, o Senhor é rei de Israel, o Senhor te escolheu para coisas maiores. Não se apegue a essa coisa pequena que é a minha casa, é o meu marido que é um tolo. Não se apegue. O que nós estamos nos apegando hoje? Quais são as lutas que nós estamos travando que não vale a pena nós travarmos? O Senhor tem te chamado para uma missão muito maior e você tem ficado pendurado em uma coisinha tão pequena. Não, mas eu gosto, mas eu quero. Porque me fez o mal, eu vou pagar com o mal. O que tem lhe deixado preso? Como Davi estava preso à raiva. E no verso 32, Davi diz, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Davi louva o Senhor pela prudência de Abigail. Abençoa Abigail. E ele fala assim, tu me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que fizesse esse mal, se tu não te apressares e não me vieres ao encontro, não teria ficado Nabal até amanhecer, nem sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail
o que ela tinha trazido e disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que eu ouvi a tua petição e a ela atendi. Nesse momento, Abigail tem duas funções: salvar sua casa, repreender o futuro rei de Israel e salvar o futuro rei. Olha o poder que estava na mão dessa mulher. Agora imagine que Abigail sobe e começa a dizer para Davi: tu veio fazer o que aqui, Davi? Vai matar minha casa toda, fazendo aquela maior confusão, não faça isso, não faça isso. Ela leva Davi a refletir. E o que eu acho interessante de Abigail, que a mulher é estrategista toda, gente. A mulher é banhada na sabedoria. Mas por que isso? Porque ela tinha um encontro o quê? Pessoal com seu Deus. Ela sabia a quem ela servia. Sensata, tinha atitude, corajosa, discreta, porque ela entra, sai e volta calada. Estrategista de guerra, ela estava numa guerra. Só não tinha sido puxada a espada, mas ela estava numa guerra. E gentil. Quando ela repreende Davi: olha, Davi, não vale a pena. Pense bem, não vale a pena você ir para essa guerra contra a minha família. Pense no que Deus tem realizado na tua vida. E ela chama Davi para o raciocínio lógico, para a percepção, para a compreensão. E ela salva Davi de cometer uma coisa que no futuro poderia ser desastroso para o reinado de Davi. Olha a posição de uma mulher que colocou-se aos pés do Senhor. E ela faz tudo isso, o quê? Ajoelhada perante o futuro rei de Israel. Queridos, nosso coração deve estar aberto à repreensão. Deve estar aberta a repreensão. Quantas vezes nosso pai ou nossa mãe nos repreende e a gente fala assim: está errado, não é assim não. Por puro orgulho. E a gente perde oportunidades de não sofrer. De não passarmos por um mal em nossa vida porque a gente não ouviu o quê? Uma repreensão. E a Bíblia está cheia de repreensões e admoestações. Olha, Gisá, não é essa atitude, está incorreta, cuidado, não é por aí. E nós precisamos buscar na palavra de Deus a direção correta. E Abigail conhecia esse Deus, e por isso ela era uma mulher firme. E ela resolve todo aquele problema. Davi volta para os seus 200 homens que estavam lá com a bagagem, volta com todo aquele mantimento. E quando ela volta para casa, ela encontra Nabal em pleno desfrutar, bêbado, curtindo como um rei, né? E o coração estava alegre. E ela fica o quê? Calada. Ela sai calada e volta muda. Não fala nada. Que mulher de posição, que mulher, que disciplina é essa, meu Deus? Acho que nem uma rabada de olho ela passou para Nabal. E ela permanece o quê? Firme, caladinha. Resolve tudo e fica quieta. No outro dia, Nabal estava já livre do álcool, né? Tinha acabado a comemoração. E ela conta para Nabal o que tinha acontecido. E como ela tinha livrado sua casa da morte. E Nabal se assusta com a sua tolice. E de remorso e agoniado. Pensa a angústia que ele ficou. E a Bíblia fala que ele fica o quê? Que amorteceu nele o coração e ele ficou como pedra. Vamos dizer que ele teve um derrame. Né? Ele ficou paralisado, ele teve um derrame. Com aquele susto, olha, você, queridinho, olha, lembra que Davi mandou os 10 homens pedindo auxílio e você não deu? Davi vinha matar com quantos homens? Toda a nossa família, só ia sobrar eu e as meninas. Você ia morrer. Olha a destruição. Só que ele, ao invés de se arrepender, ele tem o remorso. E nesse momento, ele toma um choque. E ele fica paralisado. E fala que, passados 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. Ele já tinha ficado doente, paralisado, e aí ele morre. Será que nós temos Nabais aqui hoje? Que não ouve conselhos, que não ouve admoestação, que é orgulhoso e egoísta? Se tem, ainda tem chance de mudar. De mudar o posicionamento. Será que nós temos mulheres como Abigail, que estão tementes a Deus,
que se encontra com o Senhor, que não espera seu cônjuge agir positivamente para responder de maneira positiva, mas age porque na sua essência ela já é. Tem mulheres que precisam salvar a casa? Será que tem mulheres que precisam salvar a sua casa, que é a única pessoa sensata da casa? Que está querendo chutar o pau da barraca, como diz na Bahia, e fugir? Será que tem mulheres assim? Tem mulheres que precisam ter um encontro com Deus para tomar as decisões corretas, assim como Abigail tomou? Que ao observarmos, queridos, essa lição de Abigail para nós, para a nossa vida, ao observarmos isso, nós reflitamos sobre que tipo de atitude eu tenho. Que tipo de atitude eu tenho na minha casa, no meu lar? Minha atitude é para salvar ou para destruir? Quais são as lutas que eu tenho travado? São as lutas do Senhor ou minhas próprias lutas? Porque se a luta for do Senhor, o Senhor vai resolver e dar vitória. Mas se a luta for minha somente, eu não vou conseguir, vou me cansar e vou desistir. Ou vou morrer, como o próprio Nabal morreu. Você aceita a repreensão? Você aceita um conselho? Você pensa sobre um conselho? Ou você não ouve ninguém e sai pela vida fazendo tolices como Nabal fez? Não tem como permanecer no Senhor se não formos moldados segundo a vontade de Deus. E é na modelagem desse ser, a gente vai sendo tirado coisas que a gente precisa abandonar para seguir na caminhada. Que possamos ser homens e mulheres, obedeçamos à repreensão do Senhor e que sejamos prudentes e sábias como Abigail era. E deixou uma lição. No futuro ela se tornou esposa de Davi. E ela não é uma mulher pobre não, gente, era uma mulher muito rica, porque diz que ela andou com 5 servas. 5 servas dela foram acompanhando. Então, para ter 5 servos não era pobre não, eu não tenho nenhuma. Vamos lá, né? Então, assim, ela era riquíssima, mas é uma mulher que sabia a sua posição, sabia onde estava. Sabia onde estava, onde era posicionada, onde sabia onde era, e a sua influência. E através dessa influência, ela salvou o futuro rei de Israel. Que nós possamos também ter uma boa influência para as pessoas. E com o poder da nossa influência, a gente possa avançar, olhando para Cristo, sabendo quem nós somos, para onde vamos e por que devemos continuar na caminhada. Que possamos salvar a nós e a nossa casa na graça de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Cantemos, né? Louvor quero entregar. Vamos ficar em pé, irmãos? Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor.
Senhor, queremos pedir que o Senhor nos guie, que possamos nos encontrar contigo todos os dias para sermos moldados segundo a tua vontade, ó Deus. Ajuda-nos a sermos sábios, Senhor, mulheres e homens sábios, que sabem qual é o seu posicionamento, que sabem quem são e que agem guiados pelo Espírito Santo. Que possamos lutar as lutas do Senhor, porque nas lutas do Senhor nós seremos mais do que vencedores. Por favor, Deus, que possamos aprender também a aceitar as repreensões da tua palavra, de um irmão, de um pai, de alguém que vem nos orientar se estivermos tomando caminhos errados, Senhor. Por favor, ensina-nos a falar de maneira correta e de maneira que salve outro de um mau caminho. Muito obrigada pela história de Abigail estar na Bíblia. Essa mulher sensata, vibrante, temente a Deus, que salvou a sua casa e também o rei de Israel. Muito obrigada por tudo, nos direciona na tua presença, em nome de Jesus. Amém.